noite! Está começando mais um Mulher de Fases aqui na nossa Vale TV. Eu sou Lola Carvalho e estamos ao vivo, transmitindo sempre pelo canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga e canal 6 para São Leopoldo. Você nos assiste também ao vivo agora, nesse minutinho, nas nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook e no YouTube. E também baixando o app da Vale TV Play para Android e iOS. Então não tem como não nos assistir. A gente encontra você onde quer que você esteja. Muito obrigada pela tua companhia nessa noite de terça-feira, hoje 7 de junho de 2022. E esse mês de junho eu vou falar sobre amor. Vou trazer para o programa essa temática, todas as fases aí do amor, o amor que pode ser tão maravilhoso, mas também às vezes é um pouquinho complicado, né? E hoje, como eu coloquei nas minhas redes sociais durante o dia de hoje, a gente vai falar sobre relacionamentos tóxicos, né? Que acredito que todos nós tenhamos, assim, na nossa história de vida, algum relacionamento que em algum momento não nos fez bem, nos atrapalhou de alguma maneira, né? E que acabou sendo nocivo, né, para nós. E para falar sobre isso hoje, eu trouxe dois convidados que entendem muito do assunto e eu já quero apresentá-los para vocês. Mas antes disso, não esquece de compartilhar o link do programa com todo mundo que você conhece para a gente aumentar aí a nossa audiência e levar o Mulher de Fases cada vez mais longe, conectar mais e mais pessoas. Tá bom? Eu conto contigo. Deixa eu apresentar então os meus convidados dessa noite. A Cristiane Fagundes é especialista em desenvolvimento de pessoas e consultoria empresarial. Ela atua no NAP com atendimento clínico, né? E também faz um trabalho como mediadora de grupos de apoio pelo projeto de extensão Laços de Vida da Fevale, que atende mulheres em situação de vulnerabilidade psíquica e social. Seja muito bem-vinda, Cris, ao Mulher de Fases. Lola, obrigada pela tua pelo presença. Convite. Obrigada, é um prazer estar aqui. Que Tô bom. batendo esse papo hoje com você. Acho que vai ser uma conversa bem interessante, assim, acho que é um tema bem legal da gente trazer. Muitos me pediram esse tema, né? Acredito que é algo que as pessoas querem saber um pouco mais, então acho que com certeza vai ser um programa bem agradável. E eu quero apresentar também o Matheus Pacheco, que ele é gaúcho, é graduado em psicologia e pós-graduado em psicanálise e criminologia, estudante apaixonado pelas relações humanas e a pluralidade do amor. Nas horas vagas, dedica-se a escrever sobre o amor e suas complicações no perfil Perigosas Relações, né? No Instagram e no Face, né? Tu tem esse perfil. Isso, Bem-vindo ao Mulher de Fases. Muito prazer ter vocês dois aqui hoje. Muito obrigado. Para falar sobre um tema que é muito importante e bastante urgente, eu diria, assim, porque hoje centenas de milhares de pessoas estão sofrendo, inclusive nesse momento em que a gente conversa aqui, estão sofrendo algum tipo, né, de relacionamento tóxico, né, alguma agressão, né, seja psicológica ou física. E é importante trazermos luz para esses assuntos e conversarmos cada vez mais sobre isso, para tentar minimizar o impacto e para quem nos assiste, que por um acaso esteja vivendo um momento similar ou entrando, né, em um processo, porque nunca começa nesse processo, né, de relacionamento tóxico assim no início. Normalmente começa como um relacionamento muito bom, né, um conto de fadas, e depois de um determinado tempo acaba entrando num outro momento. Então, eu quero começar conversando com o Matheus, te fazendo uma pergunta que eu acredito que seja bem importante a gente olhar primeiro para isso, para também esclarecer para quem nos assiste, né, o que caracteriza um relacionamento tóxico. Bom, super pertinente essa pergunta,
porque a gente precisa começar, para poder entender esse tema, contextualizando, afinal de contas, qual que é a diferença, né? O que situaria uma relação no campo do saudável e no campo de uma relação tóxica. E a primeira coisa que a gente tem a pensar é o quanto é delicado e difícil estabelecer isso. Por quê? Porque a gente não nasce sabendo amar. Amar não é algo que se dá pela nossa genética, puramente. Não é garantido pela biologia. A gente precisa aprender a amar. Isso significa que a gente tem hoje no mundo bilhões de formas diferentes de amar. Porque cada pessoa vai ter um modo distinto de se relacionar com o outro. Mas então, como pensar isso, afinal de contas, né? O que caracteriza? Eu gosto de trazer uma figura que é mais ou menos assim. Aqui eu estou sem um quadro, né? Eu vou tentar ilustrar assim com as minhas mãos. Se aqui eu tenho o eu, uma pessoa, e aqui eu tenho o outro, aqui nós temos uma figura onde os dois não se relacionam, né? Quando as duas pessoas se relacionam, isso aqui começa a fazer assim, ou assim, tanto faz, como vocês preferirem. Quer dizer, as duas pessoas começam a compartilhar um espaço. O espaço que antes era do eu ou do outro começa a ser nosso, se constrói um nosso. Isso é uma relação. Mas quando ocorre na relação isso daqui ou isso daqui, quer dizer, quando um dos lados se sobrepõe excessivamente ao outro, de modo a tirar desse outro a autonomia, as escolhas, a liberdade, nesse ponto a gente já tem uma relação tóxica. Mas como tu bem colocou, nem sempre começa assim, né? Na verdade, raramente começa assim. Sim. E Cris, pela tua vivência, né, no projeto Laços de Vida, né? Isso, o projeto Laços de Vida da Universidade Fevale. É um projeto de extensão. E vocês é um grupo de apoio que atende mulheres, né, em situação de vulnerabilidade psíquica e social também, né? Isso. As mulheres que chegam até vocês, em que momento elas estão, assim, como elas chegam no projeto? Sim, bem importante essa tua pergunta. Muitas mulheres chegam no projeto bem arrasadas, né? Bem abaladas emocionalmente, com muitos problemas de relacionamento, muitos problemas de identidade própria. Muitas vezes se perdem, não sabem mais quem elas são, perda da identidade, perda da autoconfiança. Chegam realmente muito abaladas. O projeto trabalha com triagens, né? Então, é divulgado em alguns locais. Tem alguns locais que nós trabalhamos com essas mulheres. E normalmente nós fazemos uma triagem, e nessa triagem é feita uma escuta qualificada, uma escuta atenta, né? Para entender o que é o sofrimento, o que está vindo nessa fala, o que é importante o projeto trabalhar, né? Porque realmente essa mulher ela está num estado que ela mesma não se reconhece. Então ela chega num sofrimento agudo, vamos dizer assim, né? Intenso. E existe um mito, assim, né, com relação à violência e a relacionamentos tóxicos, de que isso acontece mais em classes menos favorecidas, né, que mulheres em situação que não têm renda ou que moram em comunidades são as mais atingidas por isso. Mas hoje esse quadro é assim mesmo, ou hoje a gente tem relacionamentos tóxicos e violência em todas as classes sociais, mulheres melhor favorecidas estão enfrentando isso? Como é que está isso hoje, Luiz? Em todas as classes. Isso é um mito, na verdade. Aliás, esse é um dos motivos que às vezes impede uma mulher de procurar ajuda ou de mesmo denunciar. Uma espécie de uma vergonha, né? Porque, sei lá, ela de repente não deveria estar sofrendo aquele tipo de abuso, porque ela pode ser uma mulher também muito bem-sucedida na sua vida, ou até mesmo uma mulher que a gente olha e pensa, nossa, mas que mulher empoderada, que presença forte que ela tem. Mas ela pode também, de alguma maneira, estar sofrendo uma relação abusiva. Hoje, eu trabalho
quase que exclusivamente com consultório e a maioria dos meus pacientes, maior parte mulheres, vem de histórias de relações abusivas. E eu tenho pacientes de todas as classes sociais. Eu tenho pacientes que são doutoras, que são médicas, tenho pacientes em situação, sim, de vulnerabilidade, mas é importante lembrar, não existe a violência nesse sentido, ela não tem uma cara, ela não tem um estereótipo. Qualquer pessoa pode ser vítima de violência, qualquer pessoa mesmo, né? Qualquer mulher, mas não só as mulheres, mas qualquer mulher pode ser vítima de violência. Eu estava vendo algumas pesquisas, né, hoje, preparando o programa, e a violência, né, contra a mulher, principalmente, ela triplicou no último ano. Eu queria entender um pouquinho com vocês por que isso tem acontecido, né, e por que as mulheres continuam sendo um alvo tão fácil, né, para os relacionamentos tóxicos com ou sem violência, né? Isso tem um motivo, Cris? Tem sim, tem uma explicação bem lógica até. Muitas vezes a mulher, até peço desculpa, gente, eu tô com, né, bem rouca hoje. O nosso inverno, né? Hoje Minha tá um voz dia não é super assim, úmido. minha voz não é assim. Mas não tem problema, fica à Tentar vontade. ajeitar um pouquinho. Mas existe uma explicação sim, porque para mudar isso, né, esse aumento da violência, teria que haver no nosso meio social uma reeducação social de homem e de mulher. A mulher normalmente nasce para expressar os sentimentos, né? A menina é delicada, ela usa cor-de-rosa, ela expressa eu te amo, eu te adoro, você é meu melhor amigo, você é minha melhor amiga, ela expressa o amor. Ela é ensinada a expressar os seus sentimentos e ser delicada. O homem, o menino, nasce de uma forma que ele não pode chorar, né? Ele é proibido de chorar, ele não pode demonstrar os sentimentos, ele tem que ser forte, ele tem que encarar os desafios duramente, né? Então, o que acontece? O homem não sabe verbalizar, muitas vezes, o que ele está sentindo, porque ele não aprendeu a verbalizar, né? Ele aprendeu a reagir, muitas vezes até em competições de esporte, agressividade, às vezes no esporte, né, competições, o homem é treinado, ele é ensinado culturalmente para isso. E a mulher, ao contrário, para ser delicada, meiga, sensível. Bom, no mundo que a mulher está alcançando o seu espaço, está conquistando novos trabalhos, novos estudos, está mudando a sua forma de interagir com o mundo, o homem não está conseguindo verbalizar o que ele sente em relação a isso, e muitas vezes ele parte para uma atitude agressiva. Né? Ele parte por uma agressividade por não conseguir, nem muitas vezes, ele saber o que está sentindo diante dessa mudança de comportamento. Porque a violência contra a mulher, a violência, ela é uma coisa histórica. Ela é desde os tempos patriarcais. No Japão, por exemplo, o Japão é um país que existe muito machismo ainda, né? A mulher japonesa ainda é um pouco submissa. Hoje à tarde mesmo, numa reunião do projeto, um colega nosso falava sobre isso, que morou no Japão e estudou os japoneses, né? E lá a mulher japonesa, ela é submissa ainda. Por mais que ela trabalhe, que ela tenha espaço, ainda o homem tem um domínio. Tem né? uma palavra final. Está mudando, ali. mas isso não é uma mudança que acontece tão rápida, né? Digamos assim, um período aí de 30 anos, mais ou menos, evoluiu um pouco, mas ainda existe. Então, não sei se eu te respondi, sim, né? Mas sim. mais ou menos a explicação dessa violência está aumentando é a não compreensão do homem em relação aos seus sentimentos, em relação, muitas vezes, ao espaço que a mulher está ganhando. Tá. E um protagonismo feminino que vem, né, dentro até da própria configuração da família, das decisões da própria casa, né, de opinar com relação a escolhas, a caminhos. Muitas né? vezes o homem tem que dividir as tarefas hoje, porque a mulher também trabalha, né? Não tem mais aquela mulher que cuida dos filhos, da casa. Não, todo mundo cuida de tudo. Né? Então, é uma mudança na nossa sociedade. E tem também uma questão, né, Matheus, com relação a isso, desse comportamento mais agressivo, né? E existe também o comportamento passivo-agressivo, né? Que quando tu
guarda muito, né, os sentimentos, em algum momento tu vai exercer um comportamento passivo-agressivo. Tem também a ver com uma repetição de padrões também, né? Se a gente for pensar numa sociedade que vem numa transformação, mas que muitas gerações viveram em ambientes onde a avó sofria violência, a mãe sofria violência, tem uma tendência da pessoa que pratica violência ter sido uma pessoa que também sofreu algum tipo de violência? Sim, estatisticamente é enorme a probabilidade de que alguém que pratica violência tenha vivenciado de alguma maneira a violência na sua história, seja como espectador, né, assistindo ali a relação dos pais, enfim, ou seja até mesmo como vítima de violência. Mas eu falava antes, no início do programa, sobre como o amor ele é também um aprendizado. As formas como a gente se relaciona com o outro, elas são um aprendizado social que vem desde lá da nossa infância e que tem como modelo principal, ou melhor, como principais atores, né, enfim, os nossos pais, ou as pessoas que vão estar presentes na nossa infância, naquele cenário. E a gente aprende. As nossas matrizes afetivas, como ser homem, como ser mulher, como amar, como tratar o outro, enfim, parte desse início. Então, vê só, a Cristiane falava dessa mudança, né, que vem ocorrendo na sociedade. E é por isso também que isso é uma mudança tão lenta e tão difícil de enfrentar, né, porque a gente aprende da nossa infância, a gente tem traços que a gente carrega de geração em geração. Como mudar isso? Sim. Né? Tá aí a importância da gente poder estar falando sobre isso hoje, porque é falando sobre isso justamente que a gente começa esse processo, a gente começa a se questionar. Será que está certo ou que está ok essa relação que eu estou vivendo, ou a forma como eu estou tratando o outro? Ou será que realmente ser mulher precisa ser submissa nesse sentido, ou ser homem precisa ser através da violência? O que define uma masculinidade ou uma feminilidade ou uma posição que seja numa relação, entende? Sim. Então, parte desse princípio. E quais as características mais comuns assim das pessoas que praticam violência, né? Seja ela física ou emocional, com um parceiro? Existe um perfil, né, de pessoas que fazem isso? A gente pode dizer que assim como a vítima, ela não tem uma cara, o abusador, a pessoa que pratica a violência, ela também não tem uma cara. É possível que a gente encontre também abusadores em todas as classes sociais, né, em todas as funções, mas de um modo geral, a gente encontra a prevalência de alguns comportamentos do campo da impulsividade, de uma um baixo reconhecimento do outro, da empatia, ou mesmo padrões muito rígidos de relacionamento, né? A gente falava do machismo. Um machismo ou uma posição masculina muito rígida, que não aceita ou que tem dificuldade de lidar com uma mudança, por exemplo, com uma mulher que de repente começa a ir para o mercado de trabalho, sei lá, de repente ela começa a ganhar mais que o marido, ela começa a ter um protagonismo ali dentro daquela casa. Como que esse homem, né, a se pensar nesse casal, vai lidar com isso? Será que ele vai conseguir lidar? Como isso vai pôr em xeque também a masculinidade dele? Se ele tiver uma masculinidade muito rígida e pautada nesse princípio da dominação, para ele isso vai ser uma dificuldade. E a agressividade, como a Cristiane colocou, ele pode acabar não conseguindo falar sobre isso, a agressividade pode ser uma saída. Agressividade no sentido da violência física. É a forma Sim. como ele se comunica com a agressão, né? A forma como ele sabe se comunicar muitas vezes, né? Isso. É Sim. batendo, ou fazendo violência psicológica, humilhando, desfazendo, desconsiderando, né? Existem palavras muito fortes que são ditas que ferem realmente o inconsciente O que da mais mulher. aparece nos grupos, assim?
Nossa, de tudo. Aparece de tudo. Aparece bastante. Tu diz assim, violência física e psicológica? Do que as mulheres, do que falam para as mulheres no sentido de Sim. diminuí-las, Nossa, todas as palavras horrorosas, horroríveis que vocês podem imaginar, né? Ah, você não vale nada, você não é nada, quem você pensa que você é, onde você pensa que você quer chegar, né? Você não vai conseguir. E coisas piores, né? Eu tô falando assim bem socialmente, né? Porque realmente no grupo terapêutico aparece coisas muito profundas. Mas eu não vou dizer aqui assim, né? Sim. Pra não... Mas dentro disso existe uma dificuldade das pessoas identificarem, né, a violência durante algum tempo, pelo menos, e muitas pessoas durante muito tempo, né, passam por isso. E como identificar se uma pessoa está sendo realmente tóxica nessa relação, ou se isso é o jeito dele, né? Ele é assim, né? E daí eu aceito isso e entendo como algo natural da personalidade. Tem personalidade forte, né? Como identificar numa relação se isso é realmente um comportamento aceitável, né? Uma demonstração de amor, como muitas pessoas muitas vezes acham, né? O ciúme, a possessividade, né? De não querer deixar usar uma determinada roupa, né? Para ir em algum lugar ou ficar monitorando muito. Quando que se identifica isso como um problema? Como perceber isso? Quando começa a interferir na tua autoconfiança, né? Na autoconfiança da mulher, quando ela começa a não saber mais quem ela é, quando ela começa a se sentir controlada e perseguida, né? Onde é que tu vai? Que hora você vai chegar? Você não me avisou onde você ia? Você não vai usar essa roupa? E o que acontece? Muitas vezes, como tu disse, né, Lola, assim, existe um conceito de naturalização da violência. Por exemplo, eu vivi vendo meus avós, né, meu avô fazendo isso com a minha avó. Depois eu cresci com o meu pai fazendo isso com a minha mãe. E quando eu me caso, eu percebo que meu marido faz comigo. E tanto é para os dois lados, né, Matheus? Assim, tanto do homem também ter vivido essa violência, né? E ele repete com a esposa, a namorada, né? Enfim. E a mulher também repete, né? Então, muitas vezes ela está sofrendo já uma violência psicológica. A física começa, às vezes, aos poucos. É um tapa aqui, é um puxão de cabelo ali, é um beliscão aqui, né? É um beijo mais que te machuca um pouco, né? Puxa os lábios e assim começa um domínio sobre o corpo e mente da outra pessoa. Então, até a pessoa se dá conta. E daí tem o amor, né? Porque eu amo meu marido, porque eu amo meu namorado e vice-versa, né? A pessoa às vezes não se dá conta que ela já está sofrendo. Então, como se dar conta é um fato, assim, às vezes as pessoas demoram a se dar conta, né? Mas para se dar conta é tudo aquilo que está agredindo o meu limite, né? Atirando a minha felicidade como mulher, né? Se eu não posso sair com as minhas amigas porque ele não vai gostar, se eu não posso usar uma saia curta porque ele não vai gostar, onde está o meu gosto como mulher, né? Então, perceber o quanto a tua decisão de mulher está sendo influenciada pela opinião de quem está contigo no relacionamento. A gente vai se encaminhar para o intervalo comercial. Voltamos logo mais. Não sai daí, Mulher de Fases, volta já já. Tá aqui. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou.
Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. A vida é um presente. A cada momento que passa, algo novo para celebrar. E celebrar também é compartilhar. Abraços, momentos, afeto. Seja para presentear, embelezar ou transformar. A Rosinha Decorações quer estar ao seu lado, em cada momento, em todas as etapas de sua vida. Rosinha Decorações, desde 1979, a floricultura mais tradicional de Novo Hamburgo. Estamos de volta com Mulher de Fases, hoje falando sobre relacionamentos tóxicos. Nós terminamos o primeiro bloco falando sobre alguns sinais aí para identificar quando uma relação sai de um comportamento normal e se torna nociva. E tem muito assunto ainda pela frente, né? Esse é um tema que realmente rende bastante. Perguntar, Deus, muitas pessoas não conseguem sair de um relacionamento tóxico. Isso é algo que frequentemente nós ouvimos falar, né? Muitas mulheres saem e voltam, né? Depois de agressões. Então, eu queria entender de ti quais as razões que mantêm uma pessoa numa relação desse tipo. Bom, a primeira coisa que eu vou comentar, né, enfim, é que não é porque a pessoa gosta, né? Não é porque a pessoa gosta de sofrer, porque ela gosta, enfim, da violência. Esse é um mito ou um dito popular que, na verdade, inclusive atrapalha. Por quê? Porque faz com que essa pessoa se sinta, às vezes, culpada por não conseguir sair. Quando, na verdade, sair de uma relação abusiva pode ser uma tarefa extremamente difícil. Por quê? Como a Cristiane trazia, né, enfim, não é raro que essas pessoas elas passem por um processo de deteriorização, quase que não saiu. Mas é uma palavra complicada. Da autoestima, às vezes da própria autonomia, da liberdade. Essa pessoa, essa mulher, no nosso caso aqui, ela pode, de fato, abrir mão de trabalhar, por exemplo, porque ela passa a ser controlada por este outro. E aí, além de ela ter uma dependência afetiva, que é extremamente comum, ela vai ter também uma dependência financeira desse outro. O aspecto financeiro, ele é também um aspecto real. Como que eu vou sair? Eu tenho a minha casa, né, com o meu marido e tal, e os meus filhos, e de repente eu me identifico numa relação abusiva. Como eu vou sair? Como que eu vou sobreviver? Como que eu vou contar para os outros? Né? A gente falava há pouco tempo da vergonha, que é um obstáculo muito grande nesse caso. Mas a gente também não pode esquecer que existem casos, muitos, onde há uma ameaça real, concreta. Quer dizer, se tu sair, eu vou te matar, né? Quer dizer, eu vou te perseguir. E é uma pessoa que, vamos lembrar, muitas vezes ela já está num processo de estar sofrendo violência física. E aí? Como sair? Né? Ela teme também pela própria vida. Então, a gente tem esse cenário que vai amarrando essa vítima, né? Enfim, de várias maneiras e por vários lados. Ora tem a ver com ela, de se sentir tão presa a esse outro, que ela sente que ela não existe mais sem esse outro. Né? Ora também tem esse outro que é responsável, porque ele também vai aprisionar essa pessoa na relação. É bem complicado, né? E quando a gente fala sobre os reflexos disso, né, na vida de alguém, Cris, quais os traumas que uma relação tóxica pode trazer para a pessoa e o quanto isso faz com que ela tenha dificuldades de voltar, né, a ter uma vida nova, né, ou a encontrar um outro relacionamento. Como é que é isso? Sim, o trauma,
paralisa, o trauma paralisa a pessoa, né? De várias formas. Acho que eu dizia no início, a pessoa não acredita mais nela mesma. Então, ela fica paralisada, né? Para a gente poder trazer a pessoa de volta, digamos, sair do ciclo vicioso do relacionamento tóxico, da violência, né? Que existem várias formas de violência, né? Física, patrimonial, psicológica e outras, né? Para trazer essa pessoa de volta, a gente costuma trabalhar muito assim o autoconhecimento, né? A pessoa poder se autoconhecer para poder falar desse trauma. Ela precisa verbalizar. Muitas vezes para a mulher, num grupo terapêutico ou num consultório clínico, né, que nós atendemos, eu há bem menos tempo e o Matheus há bastante tempo, né? Às vezes para a mulher conseguir verbalizar isso é difícil para ela, né? Ela está tão paralisada que ela só não sabe em que momento da vida ela está, como é que ela vai fazer, se ela denuncia, se não denuncia, se ela chega a falar no grupo terapêutico para os psicólogos ou não. Então, é um processo, às vezes, lento, né? Para ela sair daquele estado doloroso e paralisado, a primeira coisa é que ela fale. E como é que a gente faz essa pessoa falar, né? Isso é um detalhe importante, assim, da psicologia clínica, de grupos, né, que trabalha com mulheres. A gente precisa ir trabalhando algumas atividades que primeiro, então, trabalhem o autoconhecimento e a autoconfiança e a autonomia. Primeiro que ela começa de novo a se conhecer. Quem eu sou, o que eu gostava, quem eu era, que ela se lembre da infância. Nós, a linha psicanalítica, né, a nossa linha de tanto minha como do Matheus embasamento psicanalítico, né, da psicologia. Então, a gente trabalha muito as relações do passado, né, o que eu sonhava quando eu era mais jovem, o que eu queria trabalhar, o que eu queria ser, como que era a minha vida antes estar nessa relação. Né? Então, trabalhar o autoconhecimento é bem importante para que a pessoa consiga verbalizar no consultório ou num grupo que ela está em sofrimento. Né? E também a gente trabalha o encorajamento e o empoderamento, né? Para que ela, se ela está em violência física, que ela busque redes de apoio ou denunciar, né, esse agressor. Agora até me fugiu o link que eu ia comentar mais alguma coisa, mas em resumo seria isso, assim, a gente poder trabalhar essa... Porque ela tem que se recuperar como pessoa, né? Ela precisa se recuperar. É uma reconstrução pessoal. Isso, se encorajar a trazer, porque muitas vezes é dolorido, é doloroso falar disso. Muitas vezes ela vai para o grupo, a mulher vai para o grupo terapêutico para o momento de esquecer a dor. E o propósito é justamente que tu consiga falar da dor. Né? Então, às vezes, algumas mulheres, elas confundem isso. Elas muitas vezes podem pensar, mas eu vou ali para esquecer os meus sofrimentos. Para espairecer, exatamente. Não, então, delicadamente, porque já é uma pessoa que está em sofrimento. Né? A gente não pode, assim, forçar, vai ter que falar. Não, a gente propõe atividades que ela pense, que ela se olhe, que ela se lembre de como ela era e do que ela gostava e que ela se dê conta para se empoderar, para poder tomar forças, fôlego, para poder buscar ajuda e sair disso. Né? Alguns estudos, Matheus, falam que os relacionamentos tóxicos em algum momento podem viciar. Né? Isso é verdade? É verdade. E o que é mais assustador e aparentemente assim... contraditório é que esse vício, inclusive, pode ser na dor. Porque é curioso a gente pensar, nossa, como que alguém vai viciar, né, numa relação abusiva, se é um negócio tão terrível, né? Como? Mas a gente precisa pensar que uma relação abusiva, ela tem uma estrutura, digamos assim, de uma montanha-russa. Ela tem altos e baixos, altos e baixos. Tem um padrão, né, que é tensão, reconciliação, né? Então, é realmente uma montanha-russa, né? Exato, exato. Lua de mel, né? Quer dizer, tem esse reencontro que é maravilhoso, muitas vezes, depois, né, de uma briga, enfim. E isso produz, essa alternância de estados, produz para essa vítima uma espécie de digamos assim, acostumar com o ambiente de uma tensão elevadíssima ou de emoções
extremas, muito intensas. Quando essa pessoa sai ou quando ela se afasta, ela sente a ausência daquele excesso como uma espécie de mortificação. É como se ela caísse num silêncio e aquele silêncio fosse assustador demais para ela. Que interessante. Porque ela acostuma. O cérebro, na verdade, tem como característica isso, ele produz resistências. Tudo que a gente usa, substâncias. Um exemplo muito fácil, se a gente olha para uma lâmpada, a gente fica com o olho manchado. Por quê? Porque o cérebro acostuma com aquele estímulo e, na verdade, o que a gente enxerga, essa mancha, é o oposto. O cérebro acostuma com aquela faixa de luz. Assim, da mesma forma, a gente também acostuma com as emoções. A adrenalina, o medo, a paixão, né? Enfim, nesse caso, patológica, né? Então, a gente acostuma, infelizmente. Então é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar uma relação amorosa mais normal, né? Sim, sim. Tem dificuldade de entender que o natural é tu estar numa relação tranquila em que tu não seja cobrado e nem pressionado e nem tolhido, né? E as pessoas sentem falta, né? De, não sente, não, como assim não sente ciúmes, né? Como assim não se importa? Acho que pode ter a ver com isso, né? Com esse costume por esses altos e baixos, essas emoções todas que estão por trás de um relacionamento assim. Exato, exato. E Cris, como romper esse ciclo? Como romper o ciclo? Acho que eu te respondi um pouquinho antes, né? Quando eu estava falando da tua última pergunta, é justamente o parar e repensar, né? É difícil, muitas vezes, sair do ciclo, porque envolve, acho que o Matheus comentou antes, envolve questões financeiras, envolve questões de status. Muitas vezes é uma pessoa importante, é uma pessoa casada com outra pessoa importante, todo mundo conhece. Como que tu vai separar, né? Todo mundo vai comentar. Ainda existe esses tabus, apesar de que o mundo está se modernizando, né? Mas existem ainda muitas coisas que são comentadas em sociedade, enfim. Então, muitas vezes, há o medo, né? O medo de denunciar, o medo de sair disso. Como que eu vou trabalhar? A vida inteira dependi, né? Como que eu vou conseguir sozinha me reerguer? Mas é o que a gente trabalha daí em consultório, né? Dentro do consultório e nos grupos. É isso, é a pessoa resgatar as suas potencialidades. Ela precisa de novo se enxergar do que ela é capaz de fazer. Muitas vezes isso está velado. Ela não consegue mais enxergar, ela está tão machucada, ela está tão magoada e tão ferida, às vezes, psicologicamente, tão diminuída, que ela não acredita mais que ela tem essa capacidade de sair disso, né? Então, para sair disso, a primeira coisa é buscar ajuda. Se você não consegue sozinha, se você não consegue denunciar, busca um psicólogo, busca um grupo de apoio, né? Busca um grupo terapêutico, busque um familiar, um vizinho, um amigo, alguém, qualquer pessoa que te encoraje, né? Que tu consiga, que saiba do teu sofrimento e que te encoraje a sair disso. Realmente é ter coragem, mas muitas vezes a pessoa não tem força, então ela precisa resgatar as suas forças primeiro, muitas vezes em terapia, ou em grupo terapêutico. Por que a gente fala terapia e grupo terapêutico? Quais são as diferenças? Eu ia te perguntar quais são as diferenças. Assim, eu imaginei que tu ia perguntar isso. Porque, às vezes, assim, o grupo terapêutico é mais para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Consultório é mais para umas pessoas que podem pagar uma consulta, né, que estão dispostas a fazer uma terapia individual, apesar de que existem locais, como a Universidade Fevale, tem o CIP, que é o Centro Integrado de Psicologia, que atende gratuitamente, né, mas por um número limitado de sessões, não tem custo. Existem outros locais da rede pública que também atendem sem custo, né? Mas a gente fala em grupo muitas vezes porque nos bairros, nos locais de mais vulnerabilidade, é que existe mais a possibilidade de fazer grupo. Porque o trabalho é divulgado e essas mulheres buscam essa ajuda. Elas vão até nós. E o grupo ajuda também, né? Tu estar em grupo, eu acredito sim, que deve encorajar também a falar mais, a expor mais. Certamente. Sim, o escutar a outra pessoa, né? E às vezes a outra pessoa tem um problema maior ainda que o seu. Então, esse compartilhar ajuda muito.
ajuda a encorajar. E é também o grupo se ajuda, né? Umas ajudam as outras. E entender que não se está só, né? Isso. Que existem outras pessoas passando por uma situação parecida, às vezes até pior, né? Em alguns casos. E isso deve colocar a pessoa num outro lugar daí, né? Para poder falar mais a seu respeito. Existe um tipo de violência que é patrimonial, bem interessante, né? Eu tive um caso no consultório, vou falar bem sucintamente, que a pessoa tinha concurso, tinha seu apartamento, tinha seu carro, e no relacionamento ela foi manipulada, né? Conduzida, foi vendendo. Quando ela se deu conta, ela estava sem concurso, já tinha saído, já tinha vendido o apartamento, já tinha vendido o carro para contribuir, então, com o emprego do namorado, né? E quando ela se vê, ela está numa ruína, né? Então, a violência patrimonial também é aquela que vai te tirando teus bens, né? Também vai te anulando de alguma forma, né? Então, esse é um caso que foi em consultório clínico, assim, né? Que não foi em grupo. E uma curiosidade que eu tenho, assim, claro que a violência, os relacionamentos tóxicos e a violência atingem bastante, muito mais na proporção, mulheres. Mas acredito que mulheres também pratiquem violência, né, psicológica e até física com relação a parceiros. As mulheres, elas são diferentes nesse comportamento? Como é que é uma mulher que é abusadora, no caso? Eu acho que as mulheres abusadoras, elas são menos físicas, digamos assim. De um modo geral, as mulheres abusadoras, o tipo de abuso é mais patrimonial, psicológico, de um modo geral. Por quê? Porque também não significa que uma mulher não faça abuso físico, ou que uma mulher, por exemplo, não faça abuso, sei lá, sexual, por exemplo. Aí a gente entra num outro tabu também da nossa sociedade, que é pensar que um homem pode também sofrer um abuso sexual de uma mulher. Por quê? Se a gente for entrar lá na legislação, no que define um abuso sexual, lá consta coagir alguém, convencer alguém, não é só pela força física. Esse é um mito. Às vezes a gente pensa, a gente tem assim um pouco na sociedade essa ideia, a violência sexual tem uma pessoa lutando, força. Isso, tem uma pessoa lutando e outro forçando e tal. Não, a maior parte dos abusos sexuais não ocorre dessa maneira. Aliás, a maior parte, ou uma grande parte, inclui uma pessoa que talvez por um momento ela não sabia se queria ou não, ela ficou confusa. Há um outro que muitas vezes é um outro conhecido, né, enfim. E essa pessoa acabou por muitas maneiras, por muitos meios, não dizendo não. Isso pode incluir um homem muito facilmente. Então, um homem também pode sofrer esse tipo de violência. E a mulher também pode praticar esse tipo de violência, né? E uma pessoa que abusa da outra, ela se dá conta efetivamente disso? Ou para ela não está fazendo nada de errado? Aí a gente entra num Depende. campo Depende. delicado, porque existem perfis, né, de personalidade. A gente pode pensar que tem alguns homens, né, que cometem abuso, ou mulheres que sejam, né, enfim, por questões culturais, né, como a gente falava antes, enfim, por N questões, mas também por esse prazer no abusar. Aí a gente vai estar falando de uma personalidade que vai estar dentro do que a gente entende dentro da psicanálise, que é um modo de entender, um modo de diagnosticar como uma perversão, ou dentro de um diagnóstico nosológico, psiquiátrico, como um transtorno antissocial, ou quem sabe um transtorno narcisista, né? Enfim, são formas de funcionar que não consideram o outro, que não tem empatia. Há um tempo atrás, na Netflix, teve aquele documentário, né, do golpista do Tinder, que eu não sei se vocês chegaram a assistir, enfim. Eu não. Eu também não. Que é um homem que ele usava, né, o dinheiro das vítimas para financiar outras vítimas, né? E ele cercava as mulheres com
com uma ideia de que ele era uma pessoa super rica, bem-sucedida, de uma família super bem posicionada financeiramente. Então Seduzia, ele né? seduzia as mulheres Aham. nesse sentido, né? Buscava de carro importado, fretava um jatinho. E muitas mulheres foram vítimas deles no sentido de acabar com a sua vida financeira, porque ele contava histórias, né, de que ele estava sofrendo ameaças, enfim, e elas iam transferindo dinheiro e fazendo empréstimos e bancando toda essa vida que ele levava com as outras que ele estava também fazendo golpe. Né? E eu me pergunto assim, como a pessoa cai numa armadilha dessa, né? E se deixa levar por todo essa cena, né, que se monta em cima, porque era tudo. Ele foi muito. Ele era muito provavelmente um sociopata ou até um psicopata, né? E ele amarrava tudo isso muito bem amarrado. Mas como a pessoa cai nisso, assim, como a pessoa não se dá conta de que ela está falindo em função de alguém, e que isso pode não ser verdade? Claro que tu tá partindo de um filme, né? Mas existe, né, Matheus? Existe. A história é baseada Já atendi casos baseada com esse numa mesmo real. modelo. Quer dizer, Existe. o cara mente, pega dinheiro, usa com outras. Já atendi alguns nesse modelo. Mas aí tu entra, né, Matheus, tu que, né, conhece bem mais do que eu sobre isso, entra dentro de duas estruturas, de quem faz e de quem cai na armadilha, né? São duas estruturas de perfil psicológico que podem ter transtornos, né, Matheus? Né? Não sei, Matheus entende mais disso, mas eu acredito que a vítima também tem esse transtorno, né? Sim. Então porque o abusador ele vai abusar de quem se deixa ser abusado, né? Ele percebe a presa, vamos dizer assim, né? Então Esse é um outro ponto bem relevante, que é pensar que, assim como o abusador geralmente tem uma experiência de abuso na sua história, a vítima também. E muitas vezes é justamente essa experiência de abuso que facilita com que ela caia em relações abusivas. E por experiência de abuso, não necessariamente a gente está falando de algo do campo do abuso sexual ou de algo do gênero. Algumas vezes a gente pode ter, por exemplo, uma pessoa que ela não aprendeu a olhar para si mesma, né? Quer dizer que ali na família ela era tão exigida que ela olhava ou olha tanto para o outro, investe tanto no outro, que ela aprende tanto a servir ao outro que não aprende a se olhar. No teu perfil, tu fala muito sobre essa questão das relações de narcisismo, né, das pessoas narcisistas. Eu acho isso passa também por isso, né? Uma pessoa que vem de uma família em que a mãe tinha um perfil narcisista ou o pai, ela pode se tornar uma pessoa que vá ter esse tipo de comportamento, porque vai querer agradar o outro sempre, né? Fazer o que o outro espera. É isso? Isso, ela aprende a viver para o outro, né? Vamos pensar, né? O narcisista ou a narcisista, uma pessoa que vive completamente autocentrada, tudo é para ela precisa ganhar, o outro, ela não tem empatia, né? Quem vai encaixar com esse perfil? Quem aprende a olhar só para o outro, quem de alguma maneira encaixa nesse modelo. É claro que numa relação abusiva, ou por exemplo nesse caso da série, né? Enfim, é possível que esse sociopata engane o outro, seduza, porque os sociopatas, os perversos, enfim, eles são também extremamente hábeis em manipular, né? Quer dizer, qualquer pessoa, de um modo geral, pode cair, mas de uma certa maneira existem perfis que são mais propícios. Então a gente vai ter as duas coisas, né? A gente vai ter a pessoa que de algum modo ela aprendeu tanto a se doar, ou a pessoa que também legitimamente foi enganada. De um modo geral é diferente a forma como ela vai se manter na relação, né? Sim. Mas as duas coisas acontecem.
Ai, nós estamos indo para os minutinhos finais aí do programa. Passa rapidinho, né? Nossa, Bem muito rápido. rápido. É um assunto muito atual, né? Então eu vou pedir que vocês façam um fechamento, né, para a gente. E se quiserem falar sobre o NAP, sobre como entrar em contato, enfim, quem está nos assistindo, que entende que deveria, né, olhar um pouquinho para isso, né, ou que conhece alguém que está passando por uma situação, né, nesse sentido, para buscar ajuda. Começar contigo, Cris. Bem, então, o projeto Laços de Vida, ele atua através da Universidade Fevale. Para entrar em contato, pode ser pelo telefone da universidade, que é o 3586-8800, pedir pelo projeto Laços de Vida, ou então procurar por redes de apoio nos bairros, né, onde a gente está atuando. O NAP também faz atendimentos, né, clínicos. Não trabalhamos com grupo no NAP, né, mais atendimentos individuais. E também existe o CIP, que eu toquei antes no assunto, né, que é o Centro Integrado de Psicologia, também na Universidade Fevale. Podem entrar em contato pelo meu telefone, né, e solicitar atendimento, né, procurar o Laços de Vida. Ele tem um Instagram também, Laços de Vida, né, o Instagram. É só colocar lá, vai aparecer já, e ali tem mais informações com telefones de ajuda, telefones de socorro, né? Esse projeto é coordenado pela nossa mestre, professora queridíssima Ronalisa Torman, uma professora que me ensinou muito, né, ao longo aí da minha caminhada, e aprendi muito com ela também no projeto. Sou muito grata a ela. E, enfim, né, o Instagram, telefone, acredito que seja isso. E então, o NAP eu vou deixar o Matheus apresentar, então. Claro, bom, em primeiro lugar eu quero agradecer, é um privilégio estar aqui falando sobre esse tema, que é tão importante, né? A gente falava, primeiro no sentido de poder identificar, mas também no sentido de poder fazer alguma diferença, né? A gente não vai mudar a sociedade se a gente não falar sobre isso. Mas, bom, gente, em primeiro lugar, não é vergonha nenhuma, né? Quem está passando por uma relação abusiva, seja você homem, seja você mulher, né? Enfim, lembrando o que eu disse aqui, eu trouxe, né? Não há um rosto, não há um perfil, qualquer pessoa pode passar. E precisando de ajuda, hoje, o NAP, aqui de Novo Hamburgo, Núcleo de Atendimento Psicológico, fica na Frederico Link. A gente tem atendimentos a um preço popular, pelo Clínica Escola. Inclusive, a Cristiane pode, de repente, atender vocês, né? Enfim. E também a gente tem na internet, né? Enfim, vocês podem procurar. A gente hoje tem esse privilégio, né, de encontrar informações. Então, não deixem de procurar ajuda. Legal. Obrigada pela presença de vocês. Adorei o nosso papo. Obrigada. Nós que agradecemos o privilégio. Obrigadão, nossa. Agradeço a tua audiência no Mulher de Fases de hoje e a gente se encontra semana que vem. Fiquem bem, até lá!